Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. 18 horas e 35 minutos, sexta-feira, 22 graus em 20 graus em São Paulo, dia 6 do 11 de 2020. O meu termômetro tá maluco aqui, deixa eu ver. 16 graus em São Paulo. Eu desejo um excelente final de semana a todos. A galera que está conosco aí na Semana do Trader, domingo tem aula, 20 horas, encerrando a Semana do Trader. E o Corinthians joga com o Atlético Goianiense, né, no sábado amanhã, 21 horas. E um grande abraço para a galera de Goiânia. Eu acho que vai ser Corinthians 7 e Atlético Goianiense 0. Uma das cidades que foi mais marcantes para mim na minha trajetória na Expo Money, para quem não sabe, eu fui palestrante do evento durante 5 anos. Eu tinha uma meta de fazer 100 palestras. Quando eu cheguei na 100ª, eu não quis mais. Só que eu já tinha avisado isso uns 2 anos antes. Eu era palestrante titular. Assim como eu tenho uma meta na bolsa também, se um dia eu conseguir atingir, eu vou dar um tempo aí de uns 2 ou 3 meses pelo menos, colocar algumas coisas pessoais em dia. E Goiânia foi uma das cidades que me marcaram muito, assim, pelo carinho das pessoas. Primeiro que lá é tudo plano, né? Então, e é tão bacana quanto Brasília, mas é melhor, é organizado. Só que não é a capital do Brasil, né? Então você tem pessoas do bem. Eu tenho várias pessoas que eu converso de lá até hoje, então é um local que fui muito feliz ministrando os treinamentos, fazendo as palestras, e um grande abraço para a galera de Goiânia. Se eu não me engano, eu ficava hospedado no Hotel Castros, que era muito legal. Então, pessoal, venha conosco para a Semana do Trader, vai estar na descrição do vídeo o link, dá para se inscrever ainda para ganhar o combo de books e o fluxograma, e a gente te avisa no domingo, te lembra durante o dia e depois quando a aula for começar. É a última vez que eu falo da Semana do Trader. A próxima, se tiver, só em 2020. Então eu vou começar os estudos de hoje falando do Ibovespa em dólares, né? A gente teve uma semana completamente dominada pela compra. Quem está comprado aí está de parabéns, com carteira, com o índice, com BOVA11 também, estão de parabéns. Houve o rompimento da máxima do dia 23 de outubro a 18.234, somente abaixo desse ponto, na minha visão, para haver alguma correção. Mercado realmente forte. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Essa LTB não se aplica. Está numa região de suporte, mas mostrando ainda fraqueza. Quando a gente passa para o dólar aqui no Brasil, desabou, simplesmente, né? Efeito Biden, e com volume. Arrebentou os estrangeiros, o dólar. Os estrangeiros, eles estão errando bastante aqui no Brasil. Isso torna a leitura do cenário mais complexa. Né, eu expliquei isso. Eles simplesmente chegaram a ter no dia 3 do 11 100 mil contratos na venda, hoje amanheceram com 87.456. E simplesmente tomaram fumo. Né? O dólar na semana, é muito raro você ter uma semana com essa movimentação. Agora, eles vão ser submetidos ou eles vão vir à forra? Eis a questão. Então, no semanal, queda de 6,66. É muito difícil. Aqui nessa semana houve, né, de 7,63. Mas para quem opera dólar sabe do que eu estou falando. Pessoal, quando tem uma semana onde o dólar cai quase 7%, existem grandes fortunas que são perdidas. Camarada que é fera na bolsa, opera muito bem há muito tempo,
que perde tudo e mais um pouco, fica insolvente. Ok? Isso acontece. Então o cara tinha patrimônio de anos aí, principalmente quem está alavancado, fazendo day trade ou mesmo com posição. E investidores que tinham uma grana ali tal, operavam e que ficam ricos. Né? Quando o dólar faz esses movimentos, você tem uma grande transferência de riqueza. Então, de algum modo, aqui tem um canal. Deixa eu deixar esse canal mais caprichado. O dólar veio... Eu vou deixar ele bem certinho, porque é importante neste momento. Então a gente tem uma mistura de canal com cunha, né? O filhote aqui, como eu brinco, é quando não é exatamente fidedigno ali o ponto, que as retas não são exatamente paralelas, às vezes são. E caramba, né? Perdeu a parte inferior dessa reta. Será que vem aqui embaixo? No 5.213, 5.200? É possível. Mas a gente tem que ver que aqui é uma região... Pode ter sido uma barra de exaustão, por exemplo, hoje. Tem essa ideia. Hoje, eu comentava com vocês que esse padrão ele pode dar compra, mas tinha um stop. Esse tipo de stop é um stop inteligente. Então, onde é que estava o stop aqui? Abaixo desse candle que formou o padrão. Quer dizer, estopou, de repente entrou até na venda e ganhou, ou evitou uma perda muito forte, né? De 5.521.500 até 5.370. Você está falando em 150 pontos que um stop inteligente evitaria de alguém perder. Ou eu acredito que muita gente que segue o canal entrou até na venda, na perda disso aqui, porque formou um mini triângulo. E quando você tem triângulo, depois do movimento ele é confirmado, o movimento é amplo. Né? Hoje eu recebi, pessoal, muito e-mail. Pô, é a galera agradecendo pelo Bitcoin, a galera agradecendo pelo dólar, e o pessoal perguntando coisa do índice. E eu falei, olha, hoje não deu para responder tudo, eu devo ter recebido uns 150 e-mails, aí não dá para responder e eu preciso me concentrar para domingo, para semana do trader. O que eu combinei com a galera? Falei no Telegram e tal. E alguns e-mails que eu respondi também, que eu iria responder aqui no radar, que aí todo mundo aprende também, fica tudo bem. Então é isso, nós tivemos o DXY, aí o VIX caiu muito forte, ele desabou. Né, o efeito Biden realmente... muito forte, né? Saiu de 41. O stop estava aqui para quem operou. 38,28. E veio na região de suporte, onde tinha que vir mesmo, na região de 24 dólares. Bateu 24,56. Então, expectativa aí para o que vai acontecer. O Doji, que foi desenhado ontem, foi completamente anulado. Nós tivemos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ele vem de um movimento muito forte, não tem sinal de topo. Não. Nesse caso, eu trabalharia com intraday. Né? Então eu pegaria, por exemplo, um candle de 30 minutos, a mínima dele é 30,69. Se abrir abaixo disso ou perder depois da abertura, eu simplesmente... Deixa eu só dar um recado para minha equipe aqui. Eu já falei da semana do trader. Falaram que quem se inscrever, até pegando esse link que eu vou deixar, ainda recebe os e-books e tal. Aí nós temos o S&P. Para quem quiser ver um estudo semanal mais profundo, tem lá no cenário em vídeo mais cedo. O S&P, eu comentava sobre isso ontem na semana do trader, né? Para quem quiser assistir as aulas, para quem está inscrito, eu acho que foi o replay. Inscrito é boa, né? Para quem está inscrito. Vamos ver aqui. Quem quiser ver os vídeos, estão aqui no YouTube. E na aula de ontem, por exemplo, semana do trader aula 3,
eu falava sobre isso, né? Quando você tem um mercado em tendência de alta, como era aqui, por exemplo, ó, aqui veio de uma sequência louca, né? Aqui também. Então, quando você fala em correção, alguma coisa assim, você parece um herege, né? Você é mal visto. Pô, como é que o cara tá falando em correção? É a mesma coisa se alguém falou em alta aqui, né? Não era a palavra de ordem, não era a palavra da moda. Então, mas a questão é, existe sombra superior, existe um candle de equilíbrio. Se você põe um gráfico de 60 minutos, você tem uma situação que parece ser uma distribuição. Talvez seja o caso do Dow Jones aqui, do índice Nasdaq. O índice Nasdaq tem uma cara aqui de topo duplo, né, com eixo em 11.737. E tem um enforcado. Não são sinais fortes, não tem nenhuma evidência. Sabe quando eu chego e eu falo aqui, ó, tem 3, 4, 5 motivos para trabalhar em tal ponta? Não tem, mas é um sinal. E é um sinal importante. Daí nós temos a Bolsa de Londres aqui a seguir. Uma alta muito forte, depois um sinal de equilíbrio. Pode ter correção, mas teria que perder a mínima de hoje. A 58.500. E o que eu acho, respondendo também uma pergunta que veio para mim por e-mail, acho que por causa das eleições e tal, o pessoal tá meio agitado. Falaram assim, professor, o que pode gerar, por exemplo, uma correção? Quando tem um movimento forte, muitas vezes nada. Tá o Biden, de repente o Biden eleito e a agenda de reformas volta à cena, tal. Ou aparece um driver que não estava no radar, sei lá, o mercado começa a dar atenção a Brexit, ou a segunda onda de Covid, ou não gosta de uma série de balanços, o mercado começa a descer, o pessoal, isso daí é uma correção tal normal, ele desce. Só que eu acho assim, se descer vai ser oportunidade para comprar, não é uma queda para entrar num bearish market, por exemplo. Agora, o índice DAX, ele tem um sinal de topo forte. Ele tem um gap, provavelmente de área, e tem um arame de topo. Aqui é um sinal forte. Mas também o que subiu na semana, né? E a Bolsa de Paris tem um arame cross, que é um sinal forte também. Eurostock 50, que é um indicador importante, tem um doji que marcou a máxima do movimento. Se ele tiver a mínima perdida, a 3.163,50, pode descer, inclusive, bem abaixo aqui das médias, na minha visão. A Bolsa de Xangai fechou a semana em alta, mas está no mundo paralelo, né? Talvez busque, se o mercado continuar em alta, a parte superior aqui de um triângulo, essa LTB. Nós temos o BZQ, que caiu muito forte na semana, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ainda tem o impacto do dólar, quer dizer, foi desabando, perdeu essa LTA aqui em gap, algo surreal, né? Foi descendo e não tem sinal de fundo. Muita gente que acompanha o canal, muita não, mas uma quantidade interessante de pessoas que acompanha o canal. Eu tô dando um feedback aqui. Legal. Passaram a operar o BZQ. E quem falou do BZQ uma vez eu ouvi falar e comecei a acompanhar foi o Vlad, o Fábio Figueiredo. Um grande abraço para ele. E existe uma mínima aqui do dia 3 de setembro aos 13h29, que uma vez que o mercado começar a trabalhar acima dela, além de você poder usar como ponto de stop, se trabalhar acima, tem que fechar pelo menos um candle de 15, 30 minutos. Pô, é uma compra com risco e retorno interessante. O negócio estava 18, agora está 13. Né? Aqui em cima que não é para comprar. Aí geralmente o investidor quer comprar aqui em cima. O momento de comprar não é aqui, é daqui, um pouco acima, um pouco abaixo, não aqui. Quando chegou no objetivo, na resistência. Então é aquilo que eu comento. Aqui é alvo, aqui é para vender, não é para comprar. Não é, de repente, para quem opera.
Algo que me intriga é a queda do petróleo. O petróleo não reagiu, né? E perceba que as bolsas americanas tiveram uma sessão xoxa. Caiu 2,41 em Nova York, em Londres e em Nova York 3,50. É no mínimo curioso esse movimento. E o Bitcoin ele está subindo, mas deixou um sinal de topo também, longe da média. Eu penso que o Bitcoin vai descer. Ah, professor, mas não tem aquela teoria de trabalhar na parte alta do Marobuzu? Tem. Por isso que você pega a mínima do Bitcoin como referência, que é 15.196. Aí se perder, desce provavelmente até a média de 21. Não segura na média de 5. Ok? Lembrando que o Bitcoin funciona direto aí. Todos os 7 dias da semana. Caríssimos, aí falemos aqui dos ativos fixos. O DI não resistiu. Professor, agora que o DI perdeu aqui todas as retrações de FIBO, que a gente deve até apagar, será que ele vai fazer a simetria em A e descer até os 6.300? É uma possibilidade, mas aí eu vou falar o que pode ocorrer aqui também. Primeiro vamos atualizar os pontos gráficos do DI. Aqui é 6.960 mesmo. E o frio que está aqui onde eu tô não está no gibi. Eu deixei a janela aberta aqui. Agora eu não vou fechar não. Mas frio assim, parece que eu tô no Snowland lá em Gramado. Lá eu passei frio. Fui com uma meia fina. Não quis comprar o gorro lá fora nem levar. Quase congelou minha orelha e os meus dedos dos pés. A minha filha estava super à vontade. Acho que ela é uma ursa polar. Aqui a gente tem os 6.300 e os 6.980. Inclusive veio no alvo aqui no 6.960, né? Veio bem, foi um pouco acima, rompimento falso. Né? E perdeu a retração. Eu estou traçando aqui, na verdade eu já tinha traçado, eu apaguei e estou traçando de novo. Eu não devia ter apagado, enfim. Semana do trader, bastante trabalho. A semana foi dura aqui, a gente às vezes comete uns lapsos aqui. Isso dá praticamente uma certeza que vai bater no 6.300. E quando algo é muito óbvio, eu tenho as minhas dúvidas. O IFNC, ele tá faltando um candle ali no cartezinho, eu vou fazer aqui. Índice de setor financeiro. Teve uma semana forte, aqui foi um arame. Aqui um candle de equilíbrio, somente se a mínima dele for perdida a 9893, que eu acho que pode ter uma correção. Não tem nenhum sinal, nenhuma evidência disso. Banco do Brasil, fraco, pessoal. Na verdade, fechou a semana passada a 29,80 e agora a 30,49, pelo que subiu na semana. Subiu muito pouco, a mesma coisa de Bradesco, fechou a 20 com 14, 20,95, mas está numa LTA aqui. Mas concordo, agora Itube não, né? Itube teve o lance do balanço e da XP também, de formar a Newco, dividir as operações e coisa do gênero. A Itube, como diz no interior, não subiu, avoou, né? Então é Itube 4, aqui a gente vai colocar. Então Itube 4 na semana subiu 8,93, pra vocês terem uma ideia, ó, BBAS3. O BBS3 no semanal, 2,32, vamos ver Bradesco. BBDC4. 4%, subiu bem, mas subiu menos, né? E Sambi 11. Conseguiu cair 0,78. Sambi é Sambi, né? Sambi é Sambi. Pessoal, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem na internet aí.
Eu, particularmente, eu acho que tem memes e memes, né? Quando a galera, de repente, faz alguns memes, eu curto lá no Instagram. E Santander tem um ombro cabeça a ombro, essa que é a grande realidade aqui. Mas, se romper essa LTB curtinha, eu acho que já espanta a figura e vai pra cima. Então, tem história de um trader aí que todo mundo viu, que perdeu não sei quantos milhões, estava ao vivo, vendia curso, operava dinheiro dos outros, blá blá blá. A gente que opera também é muito confortável você atacar, né? Você julgar, você apontar o dedo e coisa e tal. Muitas vezes por inveja da pessoa, muitas vezes por efeito manada. Só que a gente que opera, principalmente quem é agente autônomo, analista, é gestor, tem que tomar cuidado com o que fala, tem que tomar cuidado com o que faz. Pode ser você amanhã, entende? Depende, você dá uma recomendação, a empresa abre com um gap de 40%. Você fala do dólar, a galera entra, acontece o que aconteceu essa semana. Você não dá um ponto de saída, né? Você manda o cara entrar vendido, que eu vi por aí, num ativo como esse, e o ativo faz isso daqui, chama... Ela é ultrapar, mas ela é conhecida como quebra vendido também. Sabe quanto que subiu? E eu não tô vendido nem comprado nela não, tá? Eu tô falando pra... Se vocês respeitam aquilo que eu falo, me acham um profissional ético, sério, correto, então ouça o que eu tô falando. E tem muito profissional que ouve aquilo que eu falo também. Ó, subiu 21%. Isso daqui quebra o cara na venda. Nunca você pode vender uma empresa grande perto de um balanço, longe da média, formando um fundo. Que é uma ave migratória, 3 candles batendo a mesma mínima. Então, assim, tomem cuidado, porque um dia você pode estar na pele. Eu não estou defendendo a pessoa, não estou falando nada. Mas, assim, cuidado quando vocês apontem, quando vocês julgam, quando vocês desfazem, quando vocês dão adjetivos para alguém, principalmente quando esse alguém faz a mesma coisa que vocês. Eu não conheço a pessoa, nunca tinha ouvido falar, antes de ver algumas propagandas aí na internet, não tenho nenhum vínculo de amizade, nunca trabalhei, mas as pessoas têm a mania de julgarem. E quem julga, quem aponta, é que nem aquela história, você falou mal de filho dos outros, você vai pagar no seu. Né? Ficou apontando, ficou brincando, ficou rindo e julgando. Então, a situação dos investidores, da pessoa, ela é muito triste, né? Só que muitos investidores sabiam do risco. A grande maioria. Né? E depois julgar e tal é uma situação muito confortável. Muitas vezes a pessoa usa isso para se utilizar de uma técnica de marketing que chama o inimigo comum. Então isso causa engajamento. E eu penso que isso é uma covardia, as pessoas utilizarem uma situação dessa forma para atrair leads e pessoas para sua base, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Então essa é a minha opinião. Que Deus abençoe a galera que teve as perdas, o profissional também, porque imagina a dor que essa pessoa sente. E é isso, e vamos em frente aí, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado com o que falamos, com a nossa postura diante dos fatos. Agora, aquilo que eu sempre falo, é isso, esse é o caminho de quem opera alavancado. É triste, eu sei o que eu estou falando. Então, no caso de Ambev, uma semana altista também. Quem está posicionado stop abaixo da mínima de hoje é a 13,13. B3 SA3, um dos destaques do período semanal. Vale aquela máxima de estopar pelo intraday? Eu acho que vale. Eu colocaria ponto redondo aqui 56. Parece que nós temos um ombro cabeça a ombro. Se abrir subindo, figura praticamente não tem efeito nenhum. Agora, se abrir caindo, fortalece essa ideia. Não? Aí nós teremos a seguir. Coloquei no intraday, eu me enrolei aqui, vamos lá.
Tô com uma fome do caramba, almocei cedo, vou comer alguma coisa depois. Acho que eu vou ao supermercado com meu filho. Eu tenho uma vida bem caseira aqui, pessoal, bem tranquila. Aí nós temos o BOVA11, sem sinal de topo. Algo que pode trazer algum nível de tensão é se houver a perda da máxima de ontem, a 97,17 de novo. Inclusive, se a gente pegar o intraday do BOVA11, né? Esperar aqui o cartezinho carregar. Aí me aparece o gráfico de barras. Vamos lá no TradingView. Se a gente colocar o intraday do BOVA11, que foi uma das perguntas que umas 3 ou 4 pessoas me fizeram por e-mail, eu falei que eu responderia coletivamente. Realmente passa uma ideia de desenho de uma cunha de alta. A cunha de alta é um padrão seria mais ou menos isso aqui. É mais ou menos uma cunha aqui. O grande barato é, independente de ter vários pontos aqui em cima, pô, pessoal, ela trabalhou o dia inteiro amparada. Não só hoje, né? É hoje, esse gráfico é de hoje, esses candles são de hoje. Se for perdida essa linha, pô, a pancada vai ser forte. E aquilo que eu disse também. A média móvel de 21 só foi violada momentaneamente na terça-feira. O mercado está tão forte que quarta, quinta e sexta ela não foi posta em xeque. E as bandas de Bollinger estão justapostas, então vai ter uma pancada para um dos lados. Eu acho que é para baixo. O que é uma pancada, professor? Caiu uns 3%. Entre segunda e terça-feira, talvez, quarta-feira. E aí, quando você traz o gráfico do Ibov aqui à cena, vai ter a mesma coisa. Então, a média de 21 soberana, quer dizer, se eu olhava o livro de oferta essa semana do mini índice, por exemplo, só tinha comprador. O dia inteiro. Então essa é a cunha mais ou menos ali que a galera viu. Então tem sim. Seria interessante mais toques na parte superior, mas qual que é o raciocínio? A moral da história. Se perder a média de 21 tão somente, já é algo novo. Né? Daí nós temos o mini índice. Ele foi acima da máxima de ontem, só que fechou um pouco abaixo. Aí mais algumas perguntas que eu recebi por e-mail. Professor, eu posso considerar esse padrão entre os dias 22 e 23 do 10 igual a esse padrão que a gente está vendo agora? Olha, é semelhante. Só que o movimento de alta desse padrão foi muito maior que esse. Esse daqui teve mais catimba, esse aqui foi direto. Não tinha isso aqui que deixa uma ideia de ilha de reversão. Aí muita gente tem medo de trabalhar na venda. Não tinha uma LTB rompida. Mas é parecido. E a distância em relação à média de 21 é menor, porque o movimento é mais curto. Quando eu trago um gráfico aqui, por exemplo, de 60 minutos, vamos observar aqui. Nós tivemos um eixo de W aqui que trouxe o preço até perto dessa região. Tem uma LTA importante, veja como a média de 21 não foi estressada, mesmo de 60 minutos. E tem essa LTA mais curta também. Aí se eu baixar o tempo gráfico para o 30 minutos, vamos ver aqui.
tem essa mesma ideia da cunha. Mas assim, independente de ser uma cunha, é sempre interessante o investidor entender o racional que está por trás de uma formação. É uma cunha, é. Mas tem coisas mais importantes do que a figura em si, eu vou enumerar. Só cai se perder de fato a média móvel de 21. Mesmo num pregão lateral como hoje, ela foi respeitada. Logo, assim, colada nessa média móvel exponencial de 21 períodos, nós temos essa LTA que une os fundos. Agora percebam que no 30 minutos, quando vocês me ouvem falar de ponto de clímax, seria isso aqui, ó, média de 21, LTA mais longa e LTA mais curta no mesmo ponto. Quer dizer, perdeu, vai entrar urso aqui enfiando as garras nos touros. Mas tem que perder. Né? Mas tem que perder. Então, precisa acontecer. Mas realmente é um ponto que, se tiver a perda das duas LTAs, a mais curta e a mais longa, arriscada de forma integral e apontilhada, e a média de 21, traria consigo algo novo e é uma cunha também. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui nos destaques de hoje. Vamos ver hoje alguns destaques. Fazer 3 destaques de queda e 3 destaques de alta. De queda, primeiro o Rail 3. Rail é uma ação bastante interessante. Ela veio num topo anterior, que é 19,14. Se a gente perceber alguma formação por aí, é aquele famoso retorno ao topo anterior. Este ativo eu trabalharia também com intraday, eu vou mostrar por quê. Para quem está comprado ou pretende comprar, só de bater o olho no diário, eu já imagino que nós tenhamos uma situação aqui. Vamos ver aqui, vai cartesia. Abrir o gráfico. Na verdade nós temos duas, eu imaginava uma, nós temos duas. A primeira é uma LTA. Enquanto abaixo dessa LTA, pessoal, não tem sentido comprar. Ponto número 1. Ponto número 2, nós temos uma neckline e um pivô de baixa rompidos a 19,25. Então somente acima de 19,25 justificaria uma compra. Além disso, nós temos minha equipe subindo artes no Telegram. Todos os dias a gente coloca lá no Telegram e no Instagram. Né? Tem ombro, cabeça, ombro. Aí falemos da SUS B3. Certamente, né, pelo menos uma boa parte do... Cara, abriu um gráfico para mim aqui no outro monitor. Meu Deus. Então vamos lá, SUS B3. Derivada do dólar, impacta bastante no preço do ativo. E assim, tem mais espaço para cair, na minha opinião, porque houve um rompimento falso 52,22. Talvez até essa LTA, se perder, aí o caldo entorna, para quem está na compra. E VEG. Pô, mas VEG justo numa... Se bem que não foi uma sessão de alta hoje, mas VEG caiu. Sim, a VEG. Professor, trabalharia vendido em VEG ou não trabalharia? Nós temos um topo mais baixo que o anterior. Se ele for rompido, seria sim um setup de compra. E nós temos essa região do 84,34 como um ponto de stop, eu teria estopado. Agora, se tiver uma correção legal, tal, com certeza o ativo interessa, se sinalizar fundo.
Aí falando de destaques de alta, nós vamos ter Prio primeiramente. Curiosamente, né, numa sessão de baixa do petróleo. Semana de balanços, né, tudo pode acontecer, como eu costumo brincar. E a Prio, ela fez um processo aqui de acumulação e disparou. Eu colocaria o stop aqui, ó, na boca do gap, 33,60. Bateu, tô fora, continuou subindo, vai administrando. E aí a Hypera, antiga Hipermarcas, Hype 3. O ativo costuma respeitar muito a região de suporte. A ação tem memória, então ela veio aqui na região dos 27. Fez um arame, olha que fantástico, né? Como a análise técnica é. Fez um arame, fora da banda, dentro da banda. Aqui são vários motivos para comprar. Teve acréscimo de volume, respeitou o suporte, rompeu o fundo anterior a 26,64. A 26,64 não. A 28,64, quer dizer, aí já teve um gap de fuga fantástico. Parabéns para quem pegou. E na bolsa, além daquele negócio da galera gostar muito de julgar e tal, e aí eles ainda falam que estão julgando tal pessoas para proteger os investidores, tão nada, tão porque são invejosos, tão porque muitas vezes são safados, inescrupulosos e querem pegar muitas vezes o aluno do outro, com a falsa ideia da criação do inimigo comum, que é uma técnica de marketing, e também com o papagaio de bonzinho. E esses caras de bonzinho não tem nada. Se o cara fosse bonzinho, seria monge, não estaria na bolsa. Né? Eu já fiz operação pública com hipermarcas que beneficiou um monte de gente. Né? Então é muito fácil, não estou protegendo o investidor, protegendo. Caramba, tem gente que protege. Por exemplo, tem o Dr. Maurício Lago, que faz alertas importantes e tal. Ele eu assino embaixo. Ele é duro e evita com que muita gente tenha tragédias nas suas vidas pessoais. Agora, tem muita gente que critica para roubar o aluno. Faz a mesma coisa. Quebrou também, está inadimplente na B3. Eu não tô. Você pode pesquisar meu nome lá, meu CPF. Eu não tô, não tô e nunca estive inadimplente na B13 e coisas do gênero. Eu opero de verdade, eu opero pesado. Então, assim, esse negócio de julgar, querendo dar uma de bonzinho, comigo não cola. Se romper essa LTB, o ativo deve ir longe para não devolver lucros. Vamos observar o intraday. Vamos lá. A gente coloca aqui um gráfico de 30 minutos. Eu não estou defendendo nem um nem outro aí, mas tem canalha em sala de corretora que dá um prejuízo somando todos os alunos, mal preparado, às vezes vai operar bêbado, drogado, muito pior do que os casos que ficam famosos. Né? Essa que é a grande realidade. Pessoal, por que Hypera subiu? Eu não estou defendendo ninguém aqui não, eu só estou dando a minha opinião sincera. Eu não vou falar o que está na modinha falar para dar uma de bonzinho, eu não sou bonzinho. Então... eu não sou bonzinho mesmo, a gente tem o bonzinho, por exemplo, quando uma mulher é agredida na rua ou uma criança, sabe o que o bonzinho faz? Ele vai lá, filma e fotografa. Se eu ver um homem, um covarde, agredindo uma mulher ou uma criança na rua, aí ele vai ver o que vai acontecer com ele. Nunca aconteceu comigo, mas se acontecer um dia, perto de mim não acontece. Ó, então tinha um objetivo aqui. 31 com 35. Negócio de ser muito bonzinho, isso daí é conversa para boi dormir. Então, onde é que está o stop, pessoal? 31 com 35, colocaria 31 com 30. Tá bom? Então, como a Top Traders é mundo real, eu expresso aqui as minhas opiniões do mundo real também, sem máscaras e a verdade nua e crua. Vou fazer um programa de TV daqui a pouco. Caríssimos, então é isso. Eu trabalhei forte para tentar entregar conteúdo para vocês durante a semana. Eu deixo a minha alma, o meu coração, a minha mente, o meu suor, abdico de muitas vezes compromissos para estar ao lado do investidor, seja do grupo fechado, seja do grupo de quem não está no grupo fechado por enquanto.
E eu levo isso muito a sério, é um trabalho que não é fácil, é uma missão. Se eu, de repente, esqueci algum ativo, eu esqueci. Me perdoem, por isso eu não vou ter que pedir desculpa. Eu esqueci. Esqueci no cenário e agora de novo. Então, se eu esqueci, você ia me cobrar depois, mas não vai precisar. Que eu vou falar de VVB11 Petro e Vale. Depois eu vou na padaria tomar um lanche. E VVB11 caiu forte por causa do dólar. É aquela velha história que eu falo da exposição, né? Tudo bem, se você tivesse dinheiro lá fora, desvalorizaria também, mas é isso. Tem o impacto do dólar. As pessoas têm que saber isso quando elas operam em VVB11. Inverso. E aí Petro e Vale. A Petrobras caiu 0,70. Tem um alargamento, as retrações de fibra eu vou tirar. Se romper 20,07 tem pivô de alta. Senão ela deve descer para testar os 19. E a nossa amiguinha Vale, também conhecida como Valerie. Vale é um trator, né? Quando ela pega uma tendência para cima ou para baixo. Eu lembro que o Thiago Salomão, que é um cara que eu respeito muito, tem stock pickers. Acredito que trabalha ainda como analista da Rico, foi jornalista da Infomania, é um cara do bem. Me recebia lá no Visão Técnica, eu tenho muita gratidão em relação a isso. Foi ele que me deu o título de trader da Gerdau. E eu sou extremamente grato por isso. Ele é um cara muito inteligente, me tratava muito bem quando eu ia lá. Ficava postando coisas para me exaltar, um cara bacana mesmo. E profissionalmente, o Thiago Salomão, ele te surpreende a cada ideia que ele tem. É um cara genial. Genial, genial. E eu lembro que uma vez, né, ele fez um comentário lá, eu falei que Vale era a venda tal, e caiu mesmo, numa das minhas inúmeras participações da Visão Técnica. Eu adorava fazer o Visão Técnica, eu ia lá de sexta-feira, pra mim era... Eu gostava tanto que eu ia até de táxi, pra poder depois, quando eles subiam, ficar assistindo no táxi e tal. E ele falava, pô, mas Vale é venda tal, já faz tempo, e isso me marcou. No momento, Vale é compra. Né? O que significa? Que quando ele engata uma tendência como tinha naquela época, alguns anos atrás, é difícil do ativo inflexionar. A mesma coisa quando está para cima. Com minério nas alturas, Vale não cai. Agora, a gente não pode negligenciar que houve o rompimento de 63 com 29 e não sustentou, e agora houve de novo. Então assim, eu não ficaria comprado nesse patamar. Não é a minha comprar perto de topo. Ok? Caríssimo, saúde e paz a todos, valorize os seus pais, eu não tenho mais meus pais, os seus filhos, graças a Deus eu tenho um filho e uma filha, seus irmãos, seus amigos, viva a vida, celebre a vida e que a bolsa seja uma variável importante e positiva no teu dia a dia. Cuidado com a alavancagem, cuidado com falsos gurus, cuidado com os bonzinhos. Né, estude muito, trabalhe. As potencialidades que nós temos são infinitas. E quando o camarada tá com a faca nos dentes, poucas coisas podem trazer um resultado tão forte quanto a bolsa. Vamos em frente, contem comigo. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Agora eu vou editar aqui e vou comer. Vou tomar um lanche lá na padaria. Um grande abraço a todos. Valeu. Vou comer um beirute de filé mignon. Tomar um suco de melancia gelado. Pessoal, valeu!